Uma coisa que você precisa saber é que tudo pode ser personalizado dentro do Arcade, inclusive as folhas de portas das portas que a gente modela. Então nesse vídeo eu resolvi trazer como que você faz essa personalização de folha de porta, para que você modele algumas folhas de portas bonitonas no seu próximo projeto. E pra quem não me conhece, eu sou a Bela e eu falo sobre o Universo BIM e também sobre Arcade aqui dentro deste canal no YouTube. Inclusive, se você ainda não começou a acompanhar aqui os vídeos dessa playlist incrível de Arcade para iniciantes, onde eu ensino Arcade desde o zerinho absoluto até a modelagem do projeto bonitão, eu realmente recomendo que você assista essa playlist. Inclusive, se você já gosta de BIM, Arcade e também outros assuntos mais relacionados à arquitetura e interiores dentro desse universo mágico do BIM, te sugiro a curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações do sininho. Por que, Bela? Ué, porque aqui tem vídeo novo toda semana. Então já deixou seu like? Já ajudou aqui os coleguinhas a chegarem com esse conteúdo em outras pessoas mais? Já? Ai, que bom. Então, bora pra tela do Arcade. Falei tela do Arcade, mas foi só de mentirinha, porque na verdade, primeiro eu quero mostrar pra você a referência que eu quero modelar aqui junto com vocês. Essa porta aqui, ela é muito boa pra gente expressar de coisas que dá pra ser feita dentro do Arcade nativamente, sem invenção de moda, sem precisar importar de warehouse nenhuma, só simplesmente sabendo como personalizar as folhas de porta aí dentro do seu modelo. Então a gente vai modelar ela. E pra gente começar bem dentro do Arcade, uma coisa que você precisa entender são os requisitos para que a sua folha de porta possa ser personalizada. E personalizada sem ela ficar distorcida, personalizada sem ela ficar bizarra, estranha ou com alguma coisa errada. Tá bom? Então é importante que você entenda que a folha de porta, ela tem que ser modelada do tamanho da folha de porta que a sua porta tá fazendo. Então se você tem aí uma porta 90 por 2,10 e por algum acaso você colocou que a folha de porta vai ser um pouco menor por conta do batente, por conta de alguma outra configuração ali dentro da porta, então a sua folha de porta ela vai ter um tamanho um pouquinho menor. E é exatamente nesse tamanhozinho que a gente vai ter que modelar a folha de porta personalizada. Então aqui como exemplo, pra gente pegar, por exemplo, essa folha de porta, essa porta aqui que tá, né, bonitinha do projeto, que inclusive foi modelada nessa aula aqui, que eu vou deixar o card, a gente vai sempre pegar a medida interna, tá? Então aqui, pegando não do meio do batente, mas sim da parte da folha da porta tá aqui, tá vendo? Então ela é uma porta de 80 por 2,10, mas a folha de porta dela é aqui, habilitando o comando M pra medir, ele tem o tamanho de 74 por 2,7. Ou se você quiser ver de uma forma ainda mais rápida, você pode selecionar a sua porta e no Ctrl T dela. E aqui dentro das definições, a gente tem a primeira aba de definição que são de tamanhos. E aqui você vai conseguir ver, por exemplo, qual que é a dimensão final da sua folha de porta aqui. Tá? Então se você quiser, não tiver paciência para medir, você pode ver aqui dentro do Ctrl T da própria porta. Uma vez que você já tem aí o tamanho certinho, eu recomendo que você comece modelando, por exemplo, uma laje desse tamanho exatamente. Então, se o tamanho era 0,74 por 2,7, ela vai ficar mais ou menos desse tamanho de folha de porta. Tá bom, Bela, por que a gente vai modelar com laje? Porque a gente vai desenhar a nossa folha de porta em planta, como a gente gostaria de ver ali dentro da porta que a gente vai aplicar. Então, pensando que esse daqui vai ser mais ou menos o esboço, né, o espaço que a gente vai poder modelar essa folha de porta, prefiro fazer ela aqui no cantinho, até para evitar de, né, deixar isso daqui uma zona descabida. E a parte mais legal de modelar uma folha de porta é que você pode modelar com qualquer coisa. Então, eu poderia usar essa laje para fazer uma folha de porta, sei lá, de genérico estrutural, com 20 centímetros de folha? Poderia. Assim como eu posso, por exemplo, pegar uma estrutura de viga, aplicar, por exemplo, um perfil normal, né? Vou deixar aqui um perfilzinho metálico de alumínio de uma cor, por exemplo, preta, né? Vou colocar aqui uma superfície qualquer, deixar ela alinhada, por exemplo, no centro, colocar ela a zero dentro da nossa elevação e deixar o perfilzinho, por exemplo, de 3 centímetros, 5 centímetros. Por quê? Porque isso vai me permitir desenhar essa folha de porta. Então, para eu desenhar de forma rápida, eu vou mudar aqui rapidamente essa linha de referência e vou usar a varinha mágica, apertando a barra de espaço e fazendo essa moldura. Tá bom, Bela, para que vai servir essa moldura? Para fazer o desenho da porta que eu quero, né? Vou mudar aqui o perfil para 3 centímetros e eu vou continuar fazendo esse desenho.
desenho. Pelo que eu vi na minha referência, essa porta ela meio que cruza assim 45 graus e ela recai depois de uns 10 centímetros mais ou menos. Então eu vou habilitar as linhas guias com o comando L e vou trazer, por exemplo, essas linhas guias 10 centímetros para dentro ou 15 centímetros, né, para ficar um pouco mais proporcional, e também do outro lado mais uns 15 centímetros. Para copiar é só estar movendo essa linha guia e pressionar o Ctrl. Com isso eu tenho mais ou menos aonde que eu vou começar a fazer essa modelagem e aí eu vou literalmente desenhar aqui. Vou mudar o eixo para o centro e vou desenhar aqui fazendo 45 graus, descendo. Beleza. Com esse daqui no meio, eu posso suspender meu grupo e fazer ele levemente arredondado, né? Porque a gente pode literalmente fazer o que a gente quiser de desenho. E já tendo a primeira fileira modelada, vou selecionar tudo, vir aqui no comando de editar, habilitar o offset e, ó, criar uma cópia. Por quê? Ué, pra ficar bonitinho, né? Pra ficar um desenho bonitinho. Eu vou deixar aqui uns 30 centímetros. Aqui já vai estar o desenho da minha folha de porta e eu vou colocar uma outra tirinha aqui. Vamos ver como é que tá ficando. Vou selecionar tudo, dar um F5. Ele vai ficar um pouco estranho porque ele tá aqui com essa laje, mas eu posso simplesmente apagar e eu já tenho mais ou menos a forma dessa folha de porta, aí como que ela vai ficar. O que tá faltando aqui é a parte de vidro, e aí para isso a gente pode de novo utilizar a laje, né? Mesma coisa que tava usando antes, a gente também pode utilizar agora. Só que agora eu vou utilizar com o material de vidro, sempre respeitando o material e também a cor que a gente quer aplicar, e colocando uma espessura, por exemplo, de 1 centímetro. Só pra gente, né, deixar bonitinho. Com isso, eu posso de novo ir com a varinha mágica maravilhosa, barra de espaço, e criar os vidros em cada um desses espaços. Vamos ver como é que ficou agora? Bora! Seleciona tudo, F5 e voilá! Tá pronta aí a folha de porta que, meu bem, entendi, né? Fazer. E óbvio que a gente pode aí mudar essa cor de vidro, colocar uma outra superfície, exatamente porque quando a gente modela uma folha de porta personalizada, a gente precisa que as superfícies dela já estejam corretas, porque a gente não pode mudar essas superfícies depois. Então é bem importante que o formato esteja certo, então é bem importante que o tamanho dessa folha de porta esteja certo, que o desenho que a gente quer para essa folha de porta também esteja certo e que a superfície que a gente quer aplicar dentro dela também esteja já configurado. Isso porque uma vez que a gente cria essa folha de porta e salva ela para ser aplicada dentro da porta em si, a gente não consegue configurar nenhuma dessas superfícies. Então é algo que a gente modela uma vez e a gente utiliza basicamente uma vez, né? Porque a gente não consegue ficar aí mudando muito dessas cores. E até uma dica aí extra, se você for uma pessoa muito organizada, eu sempre recomendo nos escritórios que eu faço implementação de arcade, ter um arquivo meio lixo, sabe? Meio lixão mesmo, onde a gente vai modelar todas as folhas de porta que a gente sempre quiser. Porque a gente pode, inclusive, passar um arquivo dessa folha de porta personalizada para os outros arquivos. Então, é sempre legal ter um arquivo meio zerado, que a gente não vai fazer nada, que a gente não vai fazer nenhum projeto, onde a gente pode modelar essas folhas de porta do jeito que a gente bem entender e deixar lá. Porque vai que troca de cor alguma coisa, a gente consegue voltar lá e fazer essa troca de uma forma mais rápida. Então, fica a dica. Uma vez que essa folha de porta seja no tamanho correto, com o desenho correto e com as superfícies corretas, a gente vai selecionar tudo, ó, tá vendo? Tá selecionando tudo dessa folha de porta. E a gente vai entrar neste caminho aqui. Arquivo, bibliotecas e objetos, salvar seleção como, e a gente vai aqui na opção chamada folha de porta. Uma vez que a gente clica nela, ela vai abrir na nossa biblioteca interna, que no caso tem os quadros que eu fui trazendo, né, ao longo das aulas. E aqui a gente vai colocar folha de porta, vidro desenhado, ou o nome que você quiser dar. Vou dar um salvar e ele vai surgir esse comandinho aqui falando que, olha, tá sendo salvo isso daí dentro da sua biblioteca interna, tá? Só pra você ficar ciente. Vamos dar um ok. E com essa folha já salva, o que a gente vai fazer? A gente vai acessar a nossa porta. Então eu vou selecionar essa porta, vou aqui no F5 pra ela abrir no 3D, né? Pra gente conseguir visualizar melhor. E selecionando a porta, a gente vai lá no Ctrl T dela. Dentro do Ctrl T, a gente vai procurar por essa abinha aqui chamada tipo de folha de porta, onde lá embaixo, enquanto a gente vai lá, ó, vai lá no último, a gente vai ter essa opção aqui de folha de porta personalizada. Já que a gente já salvou a folha de porta personalizada, ele já tem aqui na listinha já disponibilizado a folha que a gente acabou de salvar. Vou dar um ok e ele vai salvar aqui bonitinho. Vocês deram pra perceber que ele salvou invertido, o que é uma coisa que pode acontecer, então calma, não fique assustado, porque nessas horas, o que a gente faz? A gente pega a folha de porta e inverte ela.
ela. Então, fazendo aí um espelhar, tá? E a gente salva da mesma forma. A única coisa que eu vou dar de dica pra vocês é que na hora que for salvar essa daqui, pode salvar igual, com o mesmo nome, só que aí você só coloca um assim, ó, espelhado. Por quê? Porque é sempre legal ter essa folha de porta dos dois lados, porque às vezes você vai aplicar numa porta, que vai estar do outro, vai ter, né, você vai ter vários sentidos de porta para aplicar, então é sempre legal você ter aí os dois bonitinhos salvos. Com a folha de porta já pronta, né, o lado espelhado, a gente vai aplicar esse espelhado aqui e voilá, tá prontinha aí a folha de porta. Óbvio, né, que é sempre bom a gente colocar o batente, colocar as outras definições de uma forma mais legalzinha, então eu vou colocar aqui todos eles da mesma pintura que foi aplicada na folha de porta. E voilá, ai que gracinha essa folha de porta que foi aplicada, e é óbvio que a gente dá pra dar aquela incrementadinha a mais, mudando maçaneta, mudando definição, fazendo coisa personalizada, né, tudo que a gente quiser a gente pode ver dentro do Ctrl+T aí dessa nossa porta nova. E é sempre bom você ficar na cabeça que toda nova folha de porta que a gente for fazer, toda nova coisa que a gente for configurar, todos os perfis que a gente for criar para variar essa folha de porta, a gente precisa salvar ela novamente. Dito isso, já te pergunto se ficou alguma dúvida, se tem algum comentário, se você quer conversar a respeito de folha de porta, ou já tá começando a pensar qual folha de porta que você vai colocar no seu projeto, então já coloca aqui nos comentários, solta a verba aí nos comentários para eu saber se você tá curtindo, se você tem dúvida, se, né, qualquer coisa assim, ou se você simplesmente quer deixar uma declaração de amor aí nos comentários para mim. Dito isso, um bem beijo no seu coração e eu vejo você no próximo vídeo.